Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Na próxima eu vou estar com zíper no peito, né? A próxima quinta-feira eu já vou operar do coração. Vou ter que ficar alguns dias, não é só a próxima não, viu? Eu nem sei quanto tempo um amigo meu fez essa cirurgia. Ele falou que você não consegue levantar um copo d'água por causa do braço, né? O esforço que fica aqui, todos os músculos aqui ficam muito sensíveis. Então vou ter que tirar um molho aí. Eu até andei acelerando aqui aqueles áudios dos comentários bíblicos. Então, se eu morrer na cirurgia e você perceber que eu continuo mandando o comentário bíblico, não vai pensar que eu estou mandando do além, porque eu ponho no sistema e ele dispara todos os dias o novo às 5 horas da manhã. Então, para que não fique perdido aí, né? Já tem vários, eu já estou acho que quase até o fim de janeiro, eu já tenho eles prontos para serem disparados. Tem uma irmã aqui de Limeira que a mãe dela partiu para o Senhor já há uns 20 e poucos anos atrás. E outro dia ela chegou para mim e falou assim: Mário, você está aceitando levar recado? Olha que maldade. Mas ela é muito brincalhona, ela sabe que eu sou brincalhão também, então não tem problema nenhum. A gente tem o maior tesouro. O cristão tem o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Às vezes você vê esses filmes de ficção científica, né, que o cara quer descobrir um jeito de vencer a morte, de não morrer mais, de ficar para sempre jovem, tal. Então o cara gasta tudo que tem, faz aquelas coisas, mata gente. Né? Hoje a gente está vendo aí pessoas que comem placenta de bebê, faz tudo, faz das tripas coração para ver se não envelhece. Porque é medo da morte. E a morte é serva do cristão. Ela é serva do cristão. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho, Paulo falou. E ele está usufruindo disso agora lá, né, na presença do Senhor. O medo da morte é o que escraviza as pessoas ao diabo. Isso está lá em Hebreus. Ele mantém as pessoas com medo da morte, mantém como escravos todos os que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão. Então o cristão tem a coisa mais preciosa do mundo. Podemos às vezes não ter coisas aqui nesse mundo, né? A gente sabe que a maioria dos irmãos em Cristo são pobres. Não tem às vezes nem o sustento para amanhã, né? Tem que, como quem diz, vender o almoço para comprar janta, porque não tem o sustento diário ou qualquer coisa. Mas, então, um cristão que reclama, ele não aprendeu a usufruir ainda do que ele tem. O que um milionário daria para vencer a morte? Para ter certeza de vida eterna? O milionário talvez ele desse a fortuna dele, mas é que ele não entende que isso é só pela fé em Cristo. Se vocês entrarem lá no manjarcelestial.blogspot.com, tem um texto que o Petrus mandou para mim, acho que foi ele que traduziu, escrito por Frank Binford Hall, um irmão que viveu no final do século passado e morreu em 1964. E esse texto ele começa dizendo que em 1915 esse autor escreveu esse texto animando os irmãos da época, porque o futuro era muito incerto para os irmãos naquele tempo, 1915. Mas aí começou a Primeira Guerra Mundial, que terminaria em 1918. Depois veio a gripe espanhola, que termina de 1918 a 1920. Aí veio o crash da Bolsa Americana, a depressão econômica,
no mundo inteiro, que foi de 1929 a 1939, e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Esse autor passou por tudo isso e foi falecer em 1964. Não é? E o texto dele tem o título de Os Altos e Baixos da Vida. Quando ele escreveu esse texto, ele não sabia que ele ia passar por as piores fases da humanidade moderna, né? E mesmo assim ele escreveu um texto para dar ânimo, para mostrar que o Senhor cuida de nós mesmo nos piores momentos. Ele iria passar depois por esses piores momentos da história da humanidade moderna. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.